Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre propriedades mecânicas. Então, nessa fase do curso, nós vamos começar a falar de propriedades em geral. Quando a gente fala em propriedades, a gente se refere à maneira como os materiais respondem à presença de uma força, seja ela de natureza mecânica, química, elétrica, térmica, tá? Mas, inicialmente, sempre a gente começa a falar de propriedades mecânicas. Elas são fundamentais, porque independente do tipo de solicitação que o material vai sofrer, por exemplo, uma solicitação elétrica, tá? Elas devem, pelo menos, suportar o peso próprio. Então, sempre que a gente fala de propriedades, a gente começa falando de propriedades mecânicas, ok? Ok, aqui a gente tem um esqueminha aqui de como é que é feito o ensaio, tá, da máquina, certo? Aqui a gente tem o que a gente chama de célula de carga, temos dois grampinhos aqui que vão segurar a amostra. Aqui eu tenho a amostra, né, que vai ser estudada, ok? Aqui a gente tem uma figura, uma foto dessa figura aqui, e aqui eu tenho o travessão, tá? No final do ensaio, né, eu vou ter um gráfico desse tipo: tensão, deformação. Tensão se refere à relação entre a força e a área, tá? A força que está sendo aplicada dividido pela área da seção transversal, e aqui a maneira como o material vai sofrendo essa deformação à medida em que a tensão é aplicada, ok? Ok, aqui nós temos uma segunda figurinha, só chamando a atenção. Aqui tem o travessão, a célula de carga, a amostra está aqui, e aqui eu tenho o que eu chamo de extensômetro, que é um equipamentozinho, é um dispositivo que vai medir as dimensões da amostra, tá? A amostra, a geometria da amostra é essa daqui, certo? Ela é estabelecida por normas, certo? Então, ela tem as dimensões bastante definidas em normas, e vocês podem observar aqui são, nessas pontas, elas que vão estar presas à máquina, ok? E aqui, essa parte interna aqui da amostra, vocês podem observar que ela tem um diâmetro inferior, ok? Para que seja garantido que a fratura vai ocorrer aqui nessa seção. Beleza. Então, vamos definir o que é tensão e deformação. Nós vamos começar falando, definindo o que é tensão e deformação de engenharia, ok? Depois a gente vai entender por que nós estamos falando em tensão de engenharia. Tensão de engenharia nada mais é do que a força aplicada pela máquina, né, de ensaios, dividido pela área da seção transversal da amostra inicial, ok? E a deformação nada mais é do que a variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial, ok? Aqui nós temos os tipos de carregamento mais comuns para esses ensaios mecânicos. Então, aqui eu posso ter um carregamento de tração. Então, vocês vejam que em inglês é tensile, mas em português é tração. Tensão é essa relação aqui. Nós podemos ter um carregamento compressivo, em que a amostra vai estar sujeita à compressão. Ensaios de cisalhamento. Então, nesse caso aqui, eu vou ter, numa das extremidades da peça, ela vai estar sujeita a uma força aqui nessa direção para um lado, certo? Num determinado sentido. E na outra superfície da peça, ela vai estar submetida à mesma força, na mesma direção, mas no sentido contrário. E por fim, nós temos esse ensaio de torção, onde uma das extremidades da peça ela está presa e a outra vai estar
sujeito a uma força de torção. Ok. Aqui nós temos um gráfico aqui ilustrativo, tá? De um ensaio, dos resultados de um ensaio de uma amostra de latão. Então aqui está a tensão, né, que é força sobre área, aqui a deformação, que é ΔL sobre L0, certo? A amostra aqui vai sendo submetida a um valor de tensão, vai deformando até uma determinada região aqui. Essa deformação é praticamente reversível, como a gente vai ver, para um determinado valor de tensão, que aqui nós estamos determinando como limite de escoamento, a deformação deixa de ser linear e apresenta um perfil que vocês podem observar aqui, ok? Beleza. Agora, aqui só mostrando novamente, né, que aqui em vez da tensão, quando eu estou aplicando uma tensão de cisalhamento, essa tensão de cisalhamento também diretamente proporcional aqui à deformação graças ao cisalhamento, que tem a ver com esse ângulo ou de cisalhamento ou de torção, ok? Jóia. Então, como vocês viram, como eu disse aqui, né, nesse ensaio aqui, eu tenho uma região praticamente linear e depois, após um valor determinado aqui de tensão, ela deixa a relação entre a tensão e a deformação deixa de ser linear, ok? Ok, então eu posso definir dois tipos de deformação, a deformação elástica e a deformação plástica, ok? A deformação elástica, gente, basicamente, ela é reversível. O que significa isso? Que aqui, para determinados valores de tensão relativamente baixos, a tensão é diretamente proporcional à deformação e, além disso, eles apresentam uma relação linear, tá? Nessa região aqui, eu estou aplicando a tensão, mas para qualquer um desses valores, se eu retirar a força, o material volta às suas dimensões originais. É por isso que a gente chama essa deformação de uma deformação reversível ou deformação elástica. Então, essa região aqui do ensaio, a gente chama que é a região elástica, certo? Agora, para valores de tensão superiores a um determinado valor aqui, a deformação não é mais, a variação do comprimento do material não é mais linearmente relacionado ao valor da tensão. Então, é uma deformação que a gente chama plástica, ou seja, ela é reversível. Então, vamos supor que a gente aplique aqui um determinado valor de tensão, ok? Quando eu retiro a carga, o material vai ter uma pequena variação das dimensões, tá? Eu traço uma reta aqui paralela a essa reta aqui, equivalente à região elástica, tá? E ela vai ficar com uma deformação que a gente chama de deformação reversível, ok? Jóia. Tá. Então, vamos estudar primeiro essa região elástica, vamos ver quais as propriedades que eu consigo determinar aqui dentro da região elástica, tá? Então, a primeira propriedade bastante importante é o seguinte: eu disse que aqui na região elástica eu vou aplicando a deformação, eu vou aplicando a tensão e o material vai se deformando, tá certo? E a relação entre elas dentro da região elástica é linear. Então, a tensão é diretamente proporcional à deformação, ok? Esse valor aqui, que é a constante de proporcionalidade entre a tensão aplicada e a deformação sofrida pelo material, é o que a gente chama de módulo elástico. O módulo elástico nada mais é do que a tangente da curva tensão-deformação dentro da região elástica. Eu também posso chamar
o E de módulo de Young ou módulo de elasticidade. Os três são sinônimos. Joia. Quando o ensaio é de cisalhamento, certo? A deformação de cisalhamento é equivalente à tangente da deformação, que a gente chama de deformação de cisalhamento. Então, nesse caso, o ângulo, só repetindo, né? O ângulo no cisalhamento é esse ângulo aqui, o ângulo de deformação, né? Correspondente de deformação. E na torção é esse ângulo aqui, tá? Está relacionado ao ângulo rotacional. Jóia. Então, eu disse que o módulo elástico, né, era a relação entre a tensão aplicada e a deformação sofrida. Porém, existem alguns materiais poliméricos que, embora essa primeira região aqui seja reversível, ou seja, se eu retirar a carga, o material volta às suas dimensões originais, essa relação não é exatamente linear. Então, nesse caso, eu posso dizer que um módulo elástico pode ser um módulo tangente para uma determinada valor de tensão, ou pode ser um módulo secante aqui entre a origem do gráfico até a tensão que você selecionou aí, ok? Então, aqui você traça uma reta, onde essa reta bater aqui no meu gráfico, né, que é obtido lá no ensaio de deformação, eu faço um módulo secante e esse é o valor do módulo elástico, certo? Joia. Beleza. Mas vamos imaginar o seguinte, então vamos supor que eu faça um ensaio de tração, tá certo? Aqui eu tenho os eixos X, Y e Z, e eu vou ter o seguinte, se é um ensaio de tração, o que vai ocorrer aqui no eixo X? Ele vai aumentar suas dimensões, certo? No eixo Z, ele vai aumentar suas dimensões. Se ele está sendo tracionado dessa maneira, né? Aqui está o eixo Z, ele vai aumentar suas dimensões nessa direção. Porém, numa outra dimensão, ele vai sofrer uma retração, certo? O volume se mantém constante. Então, existe uma outra propriedade que a gente chama de coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson nada mais é do que a relação, menos a relação entre a deformação no eixo X e a deformação no eixo Z, certo? Se eu tenho um material isotrópico, certo? Onde as deformações em todas as três direções são iguais, eu posso dizer que o módulo elástico é 2 vezes o módulo de cisalhamento vezes 1 mais o coeficiente de Poisson. Joia. Ok. Então, até aqui a gente viu que a gente pode determinar 2 propriedades, o módulo elástico e o módulo de Poisson. O módulo elástico é uma propriedade importantíssima dos materiais, ok? Ela é uma propriedade intrínseca do material, ou seja, ela não é influenciada aí pela qualidade do material, a qualidade da peça, mas sim ela é uma propriedade própria do material, ok? Se vocês lembrarem, aqui eu tenho um gráfico relacionando a força de ligação entre os átomos em função da separação interatômica, ok? Se vocês lembram dessa curva, o módulo elástico, ele nada mais é do que a inclinação da curva força de separação interatômica quando as forças de repulsão se igualam às forças de retração, ou seja, quando a força é igual a 0. Então, nessas 2 curvas aqui de 2 materiais diferentes, a inclinação da curva, no ponto onde a força é igual a 0, corresponde ao módulo elástico.
Ok. Ainda existe uma outra propriedade importante dentro da região elástica, certo? Que é a seguinte, vamos colocar aqui o nosso gráfico, ok? Aqui é a tensão de escoamento que separa a região elástica da região plástica, certo? Que nesse caso corresponde a uma deformação muito pequenininha, de 0,2%. A resiliência nada mais é do que a área sobre essa curva. Então, o que mede a resiliência? Ela mede a capacidade do material absorver, quando ele é deformado elasticamente, e depois recuperar essa energia, tá? Então, um exemplo bastante interessante de um material, de uma peça que exige alta resiliência é uma mola, né? A gente quer deformar a mola, né? Bastante, certo? Então ela vai estar absorvendo essa energia. Quando eu retiro a força, o material, a mola, volta às suas dimensões originais, ok? Jóia. Então, resumindo, dentro da região elástica, nós podemos determinar o módulo elástico ou módulo de cisalhamento. Nós podemos determinar o módulo de Poisson e a resiliência, ok? Tá, ok. Então, agora vamos ver quais propriedades a gente pode determinar aí em deformação plástica, certo? Ok. Beleza. O que acontece? Até um determinado valor de tensão aqui, o material está se deformando linearmente com a tensão aplicada e depois de um determinado valor, ela começa a se deformar plasticamente, ou seja, se eu retirar a carga, o material não retorna às suas dimensões originais. Ele retorna um pouquinho, equivalente a uma paralela região elástica, mas fica com uma deformação remanescente, ok? Então, nesse caso, o que vai acontecendo? O material começa a se deformar, certo? Vai até um determinado valor de tensão, que a gente chama de tensão última, e a partir daqui, a fratura é inevitável. A partir desse momento, o material começa a sofrer o que a gente chama de estricção ou empescoçamento, até que para um determinado valor ela se rompe, ok? Jóia. Então, nós podemos definir um valor que a gente chama de tensão de escoamento, tá? Como vários materiais, para vários materiais, a gente não consegue determinar exatamente, observando aqui exatamente onde está o limite entre a região elástica e a plástica, nós temos uma norma que diz o seguinte: a tensão de escoamento, certo? É uma tensão que vai causar uma pequena deformação no material correspondente a 0,002, ou seja, é aquele valor de tensão onde o ΔL sobre L0 vale 0,002 ou 0,2%, ok? Então eu posso dizer que a tensão de escoamento é uma medida da resistência do material a iniciar o processo de deformação plástica. Jóia. Agora, em outros materiais, o que acontece, por exemplo, para um aço baixo carbono, a gente vai ter um gráfico desse tipo aqui, certo? Ele vai até um determinado valor, então a partir desse valor, né, que é o ponto de escoamento máximo, tá? O material começa a sofrer uma região, apresenta aqui uma região bastante instável, e aqui eu tenho o ponto de escoamento inferior, ok? Então, nesse caso, a gente pode definir uma tensão de escoamento, não é necessário definir aquele ponto de escoamento, tá? Então, nesse caso, a tensão de escoamento é a tensão média no ponto de escoamento inferior, certo? Ok. E a tensão máxima, né? Vamos ver aqui de novo esse material. Nesse caso aqui, o que é mais importante? É a tensão de fratura ou a tensão de escoamento?
É a tensão de escoamento, tá certo? Porque quando o material ele é submetido a esse valor de tensão aqui, a fratura é inevitável, certo? Mas por que começa a cair? Pelo seguinte, se vocês se lembram, a tensão de engenharia, ela é definida como sendo tensão é igual a força dividido pela área inicial. Mas aqui, como começa a haver uma diminuição do valor da área da seção transversal, valores inferiores de tensão já começam a provocar, já são capazes de continuar deformando o material rapidamente e ele vai se romper aqui, certo? Então, eu tenho uma diminuição aqui do valor da área da seção transversal e, consequentemente, o valor da tensão necessária para continuar quebrando ligações químicas também é inferior. Então, por isso que eu vou ter alguma coisa desse tipo, por isso que a partir desse valor aqui, os valores de tensão, eles decaem, ok? E vamos comparar, então, o que é um ensaio de tensão de engenharia com o valor de tensão real lá do material, ok? Então, de engenharia eu vou ter alguma coisa desse tipo, acima desse valor de tensão, certo? Como é dividido por A0, ele começa a cair, porque esse valor também começa a cair, certo? Agora, na tensão de engenharia, eu vou ter alguma coisa desse tipo. Atingiu esse valor de tensão, se ele é dividido pela área instantânea, então aqui a curva continuaria a crescer. Como que o que nos interessa é esse valor aqui? Esse é o valor da tensão de engenharia, ok? Joia. Bom, então, dentre as propriedades que nós obtemos lá para tensões para dentro da região plástica, a gente tem a tensão de escoamento, né? E temos a tensão máxima ou tensão última, que é o que nos interessa, ok? Uma outra propriedade importante diz respeito à dutilidade. Como é que eu defino dutilidade? Dutilidade é a deformação total sofrida pelo material até a sua ruptura, certo? Então, dutilidade nada mais é do que um valor de tensão, a tensão de ruptura. Então, se o material se rompeu aqui para esse valor de tensão, certo? Eu desço aqui e nesse eixo de deformação, esse ponto C' aqui corresponde ao valor de dutilidade do material. Então, aqui nós temos duas curvas. Uma curva para um material dútil, que sofre uma quantidade de deformação plástica relativamente alta. E aqui a gente tem um material frágil, que sofre pouca deformação plástica, certo? Um material frágil, ele se rompe praticamente sem se deformar, ok? Diferentemente de um valor de um material que apresenta boa dutilidade. Ok. Uma outra propriedade interessante do material é a tenacidade. O que é a tenacidade? A capacidade do material absorver energia até a sua ruptura, certo? A unidade é joules por metro cúbico. Então, nesse caso, a tenacidade ele corresponde à área total sobre a curva tensão-deformação, ok? Então, nesse caso aqui, certo? Nós temos, para esse material aqui, que tem uma alta dutilidade, o que é a tenacidade? É a área toda sobre a curva, certo? Para esse material frágil, vocês podem ver que a área sobre a curva é bem inferior, ok? Então, resiliência é a área sobre a curva dentro da região elástica e a tenacidade é a área sobre a curva inteira, certo? Quanto maior essa área sobre a curva do ensaio tensão-deformação, maior a tenacidade do material. Ok. Mas vamos imaginar que o seguinte,
Se não há uma variação de volume durante a deformação, tá? Ou seja, a área inicial vezes o comprimento inicial é igual à área final vezes o comprimento final, eu posso dizer que a tensão verdadeira no ensaio tensão-deformação é igual à tensão de engenharia vezes 1 mais o módulo elástico. Por sua vez, a deformação verdadeira vai ser igual a Ln de 1 mais o módulo elástico, ok? Beleza. Porém, para alguns materiais, essa tensão verdadeira, ela varia, tá? Ela é igual a uma constante de proporcionalidade aqui, vezes a deformação elevado ao que a gente chama de fator de encruamento. Então, o que é esse fenômeno de encruamento? Ele nada mais é do que aquele fenômeno que o material vai se endurecendo à medida em que eu vou fazendo o ensaio, retira a carga. Faço o ensaio de novo, retira a carga. Como a gente pode ver aqui nessa figura, ok? Então, eu começo um ensaio, tá certo? Aqui o material apresenta sua tensão de escoamento, começa a se deformar plasticamente. Eu retiro a carga, ela vai voltar, certo? Vai haver um pequeno valor aqui de recuperação de energia elástica. Se eu aplico a tensão novamente, né? Eu faço um ensaio novamente, esse valor da tensão de escoamento agora, ele vai ser superior ao inicial, da primeira aplicação da carga. Se eu faço isso de novo, a tensão de escoamento vai aumentar e assim por diante, certo? É isso que é o fenômeno de encruamento. Ok. Então, o que eu tinha para dizer a respeito do ensaio mecânico tensão-deformação era isso. Uma outra propriedade bastante importante é a propriedade de dureza. O que mede a dureza? Ele é um ensaio superficial, certo? E a dureza é uma medida da resistência do material a uma deformação plástica localizada, ok? Nós temos diversas escalas aí, pontuações diversas para esse ensaio de dureza, ok? E aqui nós temos os 4 tipos de pontas que a gente pode utilizar para marcar a superfície da amostra. Então, eu posso ter esférica, trapezoidal, ok? Para cada um dessas pontas diferentes, eu tenho normas específicas para determinar qual é o valor da dureza do material. Ok. Aqui vocês podem observar que existe uma relação direta entre a tensão de ruptura, a tensão máxima do material e os valores de dureza. Aqui, nesse caso, é a dureza Brinell, tá? Então, vocês podem ver que tem uma relação direta, né? Quanto maior a tensão máxima do material, tensão que o material suporta até a ruptura, e aqui eu tenho os valores de dureza, ok? A relação entre eles é uma relação linear. Ok. Mas, professora, qual é o limite para uma deformação segura? É lógico que quando eu vou usar uma peça numa estrutura, por exemplo, utilizada em construção civil, eu não vou usar o material exatamente com aquela tensão máxima, né, ou a tensão de escoamento que o projeto exige, certo? Se o projeto exige um determinado valor de tensão máxima ou de tensão de escoamento, aí depende da aplicação, eu vou utilizar um material que tenha valores de tensão de escoamento e tensão máxima superiores, bastante superiores a esse, porque por questão de segurança, ok? Então, normalmente, a tensão de projeto, né, ela é
um número aqui, que é o fator de projeto superior a 1, tá? Vezes a tensão máxima prevista. Eu tenho que escolher um material que tenha um fator de projeto aqui, certo? Superior, vezes superior à tensão máxima prevista, ok? No projeto, ok? E que material que eu vou escolher, então, por exemplo, para uma tensão de trabalho? Eu posso dizer que a tensão de trabalho vai ser igual à tensão de escoamento do material dividido pelo fator de segurança. Muitas vezes esse fator de segurança é acima de 5, ok? Joia. Então, para a aula de hoje, para terminar, só gostaria de dar alguns exemplos aqui, tá? Os materiais cerâmicos têm uma tensão máxima, né, entre 100 e 1000, né, elas são equivalentes ao dos metais, e os polímeros têm valores de tensão máxima inferiores, tá? Mas a gente sempre ouve dizer que o material cerâmico não tem resistência mecânica. O que significa isso? Não é exatamente que ele tenha uma tensão máxima inferior ao dos metais, mas isso significa que os materiais cerâmicos são frágeis, certo? Essa é a desvantagem dos materiais cerâmicos. Eles têm várias vantagens, mas a grande desvantagem é que eles são frágeis, eles se rompem praticamente sem deformação plástica, ok? Que é o que está mostrado aqui, certo? Dentro da classe dos polímeros, eu tenho valores, ele pode apresentar valores de dutilidade, né, que equivalem à deformação até a ruptura. Eles podem variar entre frágeis e bastante dúteis. Os materiais metálicos, a dutilidade varia entre 1 a 60, e os materiais cerâmicos não apresentam deformação plástica, por isso eles são considerados frágeis, ok? Então, esses são os principais aspectos bastante básicos de propriedades mecânicas, ok? Obrigada e até a próxima.